Hoje eu quero convidar você a fazer uma pergunta que talvez seja a mais importante da sua vida. Não é uma pergunta sobre dinheiro, não é sobre saúde, não é sobre relacionamentos. É uma pergunta que muda completamente a forma como você enxerga a existência. A pergunta é: quem é você? Quem é você? Talvez pareça uma pergunta simples, mas perceba como normalmente nós respondemos essa pergunta. Dizemos nosso nome, nossa profissão, nossa idade, somos mãe, pai, não é mesmo? Filho, médico. É assim que a gente vai respondendo. Professor, psicólogo, empresário. Falamos daquilo que nós fazemos. Essa sempre é a nossa resposta. Aquilo que fazemos da nossa história, das nossas experiências, aquilo que vivemos. E alguns até respondem pelas dores. Oh, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou depressiva. Ah, sou um paciente oncológico com câncer. Sou alguém traumatizado. Sem perceber, nós começamos a acreditar que nós somos tudo aquilo que aconteceu conosco. Mas, e se nada disso definisse quem você realmente é? Essa pergunta atravessou toda a vida de Jesus. Porque Jesus nunca estava apenas curando corpos. Observa, não estava. Nunca estava apenas ensinando moral. Ele estava despertando pessoas. E talvez nós ainda não tenhamos percebido isso até hoje. Existe uma diferença enorme entre melhorar uma vida e despertar uma consciência. Melhorar uma vida é importante, claro que sim, mas despertar a consciência muda totalmente a maneira de viver. Joel Goldsmith, ele insiste nisso em praticamente todos os seus livros. Ele mostra que Jesus nunca começou pelas aparências, sempre começou pela verdade. Enquanto as pessoas diziam, estou doente, Jesus olhava além disso. Enquanto diziam, somos pecadores, Jesus também olhava além. Enquanto diziam, somos pobres, Jesus olhava além da pobreza. Ele enxergava uma identidade que ninguém mais conseguia perceber. E talvez essa identidade seja exatamente aquilo que estamos procurando a vida inteira. Qual é a sua identidade? Desde pequenos, recebemos nomes, recebemos rótulos, recebemos elogios, recebemos críticas, recebemos comparações. Construímos sim uma personalidade, construímos um ego, construímos uma história com toda certeza, mas será que nós construímos a nossa verdadeira identidade? Joel Goldsmith diz algo extraordinário. Ele afirma que a maior ilusão da humanidade é acreditar que vive separada de Deus. Isso é uma ilusão. Pense nisso. Se eu acredito que eu estou porque agora eu preciso lutar para sobreviver, preciso conquistar, preciso controlar, preciso
proteger. Preciso garantir meu futuro. Toda ansiedade nasce dessa sensação de separação. E talvez seja por isso que Jesus nunca cansava de dizer: não temais. Ele não dizia isso porque os problemas haviam desaparecido, claro que não. Ele dizia porque conhecia uma realidade além, uma realidade muito maior. Então, chegamos a uma frase que quase sempre interpretamos de forma limitada. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Muitas pessoas pensam que essa frase pertence apenas a Jesus, que ele e o Pai eram um e ponto. Mas será? Ou será que Jesus estava revelando uma verdade eterna sobre a natureza espiritual? Joel Goldsmith explica que o Cristo não pertence exclusivamente ao homem Jesus. O Cristo é a presença de Deus manifestando-se, é a consciência divina, é a vida divina, é aquilo que verdadeiramente somos antes de qualquer identidade humana. Perceba como isso muda tudo? Talvez a nossa maior busca nunca tenha sido encontrar Deus. Talvez a maior busca seja despertar para aquele que nunca deixou de habitar em nós. Então, compreendemos outra frase que parecia muito misteriosa. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus não estava falando do corpo que nasceu em Belém, nem da personalidade histórica. Ele estava falando do eu sou eterno, da vida que nunca nasceu, da consciência que nunca começou, da presença que sempre é. Olha que grandeza! E aqui começamos a entender por que Joel Goldsmith dizia que o maior ensinamento espiritual não é aprender novas ideias, não. É despertar, porque despertar significa lembrar, reconhecer, ver aquilo que sempre esteve presente. Talvez seja por isso que quando vivemos alguns momentos de profundo silêncio, sentimos uma paz que não conseguimos explicar de modo algum. É como se por alguns instantes deixássemos de viver apenas como uma personalidade e tocássemos algo infinitamente maior. Esse é o início da jornada da consciência. Não estamos tentando nos tornar filhos de Deus. Estamos despertando para aquilo que nunca deixamos de ser. Mas isso, queridos, não acontece apenas porque ouvimos uma palestra, nem porque lemos um livro, não, nem porque decoramos versículos bíblicos. Isso acontece quando a verdade deixa de ser conhecimento e passa a ser experiência. É por isso que Joel insiste tanto na contemplação, no silêncio, na comunhão, porque a consciência desperta muito mais pela experiência do que pelo raciocínio. E hoje eu gostaria de deixar apenas uma pergunta. Não tente respondê-la rapidamente. Leve-a para o silêncio.
leve-a para a sua oração, leve-a para o seu coração. Quem sou eu antes de tudo aquilo que acredito ser? Talvez essa pergunta seja o início da maior descoberta da sua vida. No próximo vídeo, nós vamos compreender uma das declarações mais extraordinárias de Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Você vai descobrir que essa frase não fala apenas sobre Jesus. Ela revela algo sobre você. Olha, eu agradeço muito por caminhar comigo. E se essa mensagem, ela falou ao seu coração, inscreva-se no canal Viver na Presença. Compartilhe e curte esse vídeo e deixa ali nos comentários quem você acredita que é. E que Deus conduza cada passo dessa jornada, porque isso é saúde, isso é vida.